Olá, meu nome é Maína Heinle, eu sou nutricionista, mãe de 2 crianças, sendo que uma delas está aqui no meu forninho. Sou dona de casa, esposa, uma trabalhadora do SUS e mais recentemente eu me aventurei no mundo da escrita de livros infantis. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel dos cuidadores, ou seja, de nós, adultos, para que o momento da refeição seja um momento agradável a todos, para toda a família. E deixe de ser aquele momento de estresse de todos os dias. O primeiro passo para isso, para que a gente tenha um momento de comer agradável com as nossas crianças, é a gente entender que os responsáveis por escolher os alimentos que farão parte daquela refeição somos nós, adultos. Somos nós que temos maturidade cerebral e conhecimento para escolher os alimentos que fazem bem para a saúde, e também somos nós adultos que temos habilidade e aptidão física para preparar os alimentos de uma maneira saborosa. Então, não é um bom negócio a gente perguntar para a criança: meu filho, o que tu quer comer agora, né? Tá? Por quê? Porque as crianças, elas comem o que lhes é agradável ao paladar, certo? E isso dura por vários anos. É só lá pela adolescência, pelo início da adolescência, que a gente vai ter maturidade cerebral maior para conseguir ir trabalhando essas questões de comer o que nos faz bem, tá? Então, além desse aspecto da maturidade cerebral, é importante a gente entender que o período dos 2 até ali os 6 anos é um período onde a velocidade de crescimento da criança diminui bastante. E essa velocidade de crescimento reduzida vai acabar afetando o apetite da criança. Junto com isso, é uma fase onde as crianças começam a apresentar alguns medos, inclusive o medo de comer alimentos novos ou alimentos que não lhes são familiares. O que quer dizer isso? Alimentos que eles não estão acostumados a comer ou que eles não estão acostumados a ver, a ter por perto, a ver outras pessoas comendo. Como se não bastasse essas questões, a gente também tem nesse período um aumento da autonomia corporal da criança. E nesse processo não vem muito presente, tá? Então, é importante a gente ter em mente que a alimentação das crianças no período dos 2 até os 5, 6 anos é uma alimentação que vai se comportar de forma imprevisível por causa de todas essas mudanças que estão acontecendo na vida delas. E aí a gente, adultos, precisa respirar um pouquinho, lembrar disso e lembrar que isso é passageiro e que a gente agir de uma maneira muito dura nesses momentos só vai dificultar a passagem dessas mudanças pelas quais as crianças estão vivendo, certo? Mas então, Maína, o que a gente vai fazer, né? Dá só o que a criança quer comer, não dá, né? A gente vai focar naquilo que nos cabe como adultos, que é escolher os alimentos saudáveis para oferecer nas refeições e buscar oferecer esses alimentos de uma maneira saborosa, atrativa. Uma coisa que vai facilitar a gente entender isso, tá? É a gente pensar que na refeição da criança é importante ter um alimento favorito, tá? Um alimento que ela gosta muito. Um alimento que ela aceita, que ela come mais ou menos 50% das vezes. E um alimento novo, em pequena quantidade.
quantidade, tá? Para que a gente consiga evoluir, né? Para que esse alimento novo, aos poucos, lhe seja familiar, deixe de ser novo e vá passando para as categorias, certo? As crianças maiorzinhas que estão exercitando, testando mais essa autonomia alimentar, a gente deve lançar mão da ferramenta das escolhas limitadas. O que é isso? É a gente dar duas opções para a criança e pedir para ela escolher. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui tem um detalhezinho bem importante, tá? A gente vai pedir para que ela escolha entre alimentos que são do mesmo grupo. Então, por exemplo, naquela refeição que eu estou montando, eu já botei no pratinho dela o alimento novo, já botei o alimento aceito em 50% das vezes. Agora, para o alimento favorito, eu tenho duas opções que ela gosta muito. Eu consigo fazer ou eu tenho disponível, né? Então, eu vou perguntar para ela: meu filho, tu quer arroz ou massa? Aí ele vai escolher, a gente vai botar ali no prato, tá? Não é legal a gente fazer a gente disponibilizar essa possibilidade de escolha com alimentos que são de grupos completamente diferentes, né? Ah, tu quer massa ou alface? Por quê? Porque o objetivo da pergunta não é excluir um grupo de alimentos, mas sim oportunizar um espaço para que ela exerça a sua liberdade, para que ela exerça o seu não, né? Que eles gostam tanto de dizer. Então, para que ela diga aquilo que ela não quer, né? No entanto, comprometer a saúde dela. Além disso, essa questão das escolhas limitadas vai ajudar a gente para que a criança preste um pouco menos de atenção, vamos dizer assim, para aquele alimento novo. Porque se ela ainda não exercitou a sua liberdade, o seu direito, vamos dizer assim, de dizer não, né? Pode ser que ela exerça isso dizendo: não, eu não quero esse alimento novo aqui, eu não vou comer, tira do meu prato, né? Então a gente aproveita e usa essa possibilidade do não, essa possibilidade da escolha, de exercer a sua liberdade com aquele grupo de alimentos que são os preferidos, que ela gosta mais, tá? O segundo passo para a gente ter um momento de comer agradável para todos da família é a gente fornecer refeições e lanches com regularidade, com intervalos regulares. O que quer dizer isso? Não quer dizer oferecer as refeições sempre no mesmo horário, mas vamos dizer que seja mais ou menos sempre a cada entre 2 e 4 horas, sabe? Então, bom, a minha criança já sabe que eu ofereço café da manhã, almoço, lanche da tarde, o lanche quando chega da escola e a janta, né? Ou a janta quando chega da escola e o lanche antes de dormir, sabe? Isso facilita para que a criança chegue na refeição com fome, tá? E mais disponível para comer aquilo que a gente oferecer. E isso acontece com qualquer pessoa, inclusive nós adultos, né? Se a gente não está com fome e alguém nos oferece algo que a gente não gosta muito, a gente, grande chance, vai dizer: não, muito obrigada, eu não quero, né? Agora, se a gente está com fome, a gente em geral vai acabar aceitando, porque a gente está precisando de comida, a gente está menos seletivo, a gente está mais disponível aos alimentos. Então, essas refeições regulares nos ajudam nisso, a tornar a criança mais disponível para comer aquilo que a gente está oferecendo. A outra questão é que traz previsibilidade para a criança, e isso acalma muito eles. Então, ajuda eles a saberem que, se eles não quiserem comer agora, tá tudo bem, vai ter um momento seguinte. Ou eles não precisam comer tanto agora, porque vai ter um momento seguinte onde ele sabe que ele vai receber comida, né? Essa previsibilidade das refeições também ajuda a gente, adultos, a
ficar mais tranquilo, vamos dizer assim, quando a criança não quer comer aquilo que a gente ofereceu, né? E evita um pouco aqueles comportamentos do tipo, ai meu Deus, meu filho não comeu o almoço e agora o que eu vou oferecer? Vou oferecer isso, vou oferecer aquilo, vou oferecer aquilo outro, porque a gente está preocupado que eles passem fome. A gente não sabe que eles não vão passar fome se eles comerem menos naquela refeição, porque logo em seguida a gente está organizado para oferecer uma próxima refeição, né? Então, talvez naquela próxima refeição ele coma um pouco mais, talvez não, talvez realmente ele tá com um apetite imprevisível, né? E tá comendo pouco, mas pelo menos a gente fica tranquilo de que a gente vem oferecendo alimentos com regularidade. Essa questão da regularidade das refeições, da previsibilidade, também nos ajuda quando a criança não quer comer aquilo que foi oferecido e a gente precisa conversar, argumentar com ela, né? A gente pode lembrá-la, tá? E não é em tom de ameaça, né? Mas a gente pode lembrá-la de que, olha, meu filho, tudo bem, eu entendi que tu não quer comer esse alimento que eu ofereci agora nessa refeição, tá tudo bem, eu só quero te lembrar que a nossa próxima refeição vai ser depois da soneca. Antes a mamãe não consegue preparar um lanche, uma outra refeição, tá? Então agora é a hora da gente comer e daí depois da soneca que a gente vai comer de novo, ok? Então a gente tá lembrando a criança. Também a questão da previsibilidade nos ajuda a evitar aquelas surpresas e correrias do mãe, eu tô com fome, né? Que às vezes a gente tá lá fazendo alguma coisa, mãe, eu tô com fome, mãe, eu tô com fome, mãe, eu tô com fome. E daí a gente começa a catar coisas para oferecer para a criança. A gente vai pegando tudo aquilo que é mais prático, que tá mais à mão, né, para saciar essa fome da criança. Então, tendo as refeições regulares, previsíveis, a tendência é que isso não aconteça. Ou que, se acontecer, a gente consiga gerenciar essa situação com muito mais tranquilidade. Olha, meu filho, tá, eu entendi que tu tá com fome. Daqui um pouquinho eu vou conseguir preparar nosso lanche, tá? Só um minutinho, vamos fazer tal coisa, né? Logo, logo a gente vai lanchar, sabe? Que bom que tu me avisou que tu já tava com fome, tá? Nos ajuda em todas essas questões. E o terceiro e último passo para que o momento da refeição, o momento de comer, seja um momento gostoso, agradável para todos da família, para nós e para as nossas crianças, é nós adultos decidirmos onde a gente vai realizar as refeições, em qual local, tá? De preferência que seja um local agradável, confortável e que não tenha as distrações, televisão, celular e tablet. A gente pode lançar mão, deixar a criança trazer livro para a mesa, brinquedos, tá? Para ajudar ela nessa transição do momento de brincar para o momento de comer e para ajudar nessa nossa conexão com a criança, nessa nossa interação com ela. Porque o que a gente quer é que esse momento de comer seja um tempo de qualidade juntos, certo? Notem que eu não estou dizendo para a gente usar o livro, a história, o brinquedo, para a gente distrair a criança para enfiar na boca dela aquilo que a gente acha que ela deve comer, tá? A gente usa, né, dos brinquedos, da história, da conversa para interagir com a criança, para conversar sobre coisas agradáveis e para criar conexão com ela. Outra coisa que a gente pode fazer para tornar o momento de comer mais agradável, mais gostoso, é a gente colocar músicas tranquilas, certo? E a gente às vezes mudar o ambiente do comer. Então, se vocês notam que ir para a mesa é muito tenso para todo mundo, quando tu já tá arrumando a mesa, tu nota que a criança já começa a ficar tensa, tu já começa a ficar tensa, né? Então, peraí, a gente precisa desconstruir isso um pouquinho. Quem
sabe, a gente vai fazer com mais frequência, comer num local diferente. Fazer um piquenique no chão da varanda, um piquenique em cima da cama, tá? Põe uma toalha, leva os pratinhos, né? Para tornar aquele momento divertido, legal, gostoso e para vocês conseguirem se conectar e entre si, né? E se conectarem também com a comida que tá ali disponível, tá? Porque sem tensão, mais relaxado, a gente consegue se conectar melhor, a gente consegue pensar melhor, né? Então, recapitulando, para que comer deixe de ser um momento estressante do dia, tá? Nós adultos devemos decidir quando a gente vai comer, então a questão de regularidade das refeições, onde a gente vai comer, a questão de local, tá? E quais alimentos a gente vai oferecer. Essas três são responsabilidades nossas, de nós adultos, para contribuir para que o momento de comer seja um momento bom, gostoso, agradável, de conexão, tá? De prazer, né? E eu trago algumas dessas questões no meu livro infantil Como é Bom Comer, que vai ser publicado em breve. É um prazer, um beijo e até a próxima!